Já alguma vez olharam para o céu noturno e se perguntaram: de onde viemos realmente? As histórias que nos contaram na escola são toda a verdade? Desde a nossa infância, ouvimos falar do Jardim do Éden, da Arca de Noé, da Torre de Babel. Mas e se estas não forem apenas fábulas? E se forem ecos distorcidos de uma história muito mais antiga, complexa e absolutamente fascinante? Preparem-se, porque hoje vamos embarcar numa viagem épica, muito além dos livros de história convencionais. Vamos desvendar os segredos que ligam o Éden aos gigantes e reescrever a história não contada das civilizações antigas. Vamos começar pelo princípio, ou, pelo menos, por um princípio. A narrativa do Jardim do Éden, encontrada no livro do Gênesis, fala de um paraíso terrestre, um lugar de perfeição, onde a humanidade deu os seus primeiros passos. Mas será que o Éden era um lugar físico? Curiosamente, muitos textos antigos de diferentes culturas falam de uma era dourada, um tempo primordial, em que os deuses caminhavam entre os homens e o mundo era um lugar de abundância. Os gregos chamavam-lhe a Idade de Ouro. Os sumérios, a mais antiga civilização que conhecemos, escreveram sobre uma terra chamada de Umum, um paraíso puro e brilhante. Poderiam todas estas histórias estar a descrever o mesmo evento, a mesma memória coletiva de um passado idílico? A arqueologia moderna oferece pistas intrigantes. Pensem em Göbekli Tepe, na atual Turquia. Este complexo de templos, com mais de 11.000 anos, é mais antigo que as pirâmides, mais antigo que a própria escrita. Foi construído por cacodores-recoltores, pessoas que, supostamente, não tinham a organização social para criar monumentos tão sofisticados. Os seus pilares em forma de T estão cobertos com gravuras de animais selvagens. Alguns teóricos sugerem que Göbekli Tepe poderia ser uma representação simbólica do Jardim do Éden, um último refúgio espiritual antes da humanidade se virar para a agricultura e para uma nova forma de vida. Terá a expulsão do paraíso sido, na verdade, uma transição forçada de um estilo de vida para outro, uma mudança climática drástica, ou um cataclismo que nos obrigou a abandonar o jardim e a trabalhar pelo pão de cada dia? E falando em cataclismos, chegamos a outra história universal. O Grande Dilúvio. A Arca de Noé é a versão mais famosa, mas está longe de ser a única. A Epopeia de Gilgamesh, um texto mesopotâmico muito mais antigo, conta a história de Utnapishtim, um homem avisado pelos deuses para construir um barco e salvar a sua família e os animais de uma inundação devastadora. Histórias semelhantes existem em mais de 200 culturas por todo o mundo, desde os Incas nas Américas até os aborígenes na Austrália. Como é que tantas culturas separadas por vastos oceanos e milhares de anos poderiam ter a mesma história? Será que todas elas testemunharam um mesmo evento global? Geólogos e cientistas debatem a possibilidade de uma subida rápida do nível do mar no final da última idade do gelo, há cerca de 12.000 anos. Talvez o dilúvio não tenha coberto o mundo inteiro de uma só vez, mas uma série de inundações catastróficas em diferentes regiões teriam deixado uma marca indelével na memória dos nossos antepassados. Após o dilúvio, segundo a Bíblia, a humanidade tentou construir uma torre que chegasse aos céus, a Torre de Babel, um ato de arrogância que resultou na confusão das línguas e na dispersão dos povos. Mas o que era realmente esta torre? Muitos historiadores associam-na aos zigurates da Mesopotâmia, enormes estruturas em forma de pirâmide escalonada que serviam como templos, observatórios astronômicos e centros administrativos. O zigurate de Temenanque, em Babilônia, cujo nome significa Templo da Fundação do Céu e da Terra, é o candidato mais provável. A história de Babel poderia ser uma alegoria sobre a ascensão e queda dos grandes impérios da antiguidade. A confusão das línguas poderia representar a diversidade cultural e política que surgiu após o colapso de um poder centralizado, espalhando conhecimento, tecnologia e, claro, pessoas por todo o mundo. E é aqui que a nossa história toma um rumo ainda mais misterioso, porque espalhados por todo o planeta, encontramos monumentos que desafiam a lógica e a tecnologia da sua época.
das pirâmides de Gizé, alinhadas com uma precisão astronômica impressionante, aos complexos de Pumapunku, na Bolívia, com as suas pedras de diorito cortadas com uma precisão que parece exigir ferramentas elétricas. Como é que civilizações antigas, supostamente a trabalhar com cinzéis de cobre e martelos de pedra, conseguiram feitos tão incríveis? Será que eles possuíam um conhecimento que nós perdemos? Uma ciência sagrada que combinava engenharia, matemática e astronomia de uma forma que ainda hoje lutamos para compreender? Esta ideia de um conhecimento perdido leva-nos à lendária Atlântida. Mencionada pela primeira vez por Platão, a Atlântida era descrita como uma poderosa civilização insular com tecnologia avançada, que desapareceu sob as ondas num único dia e noite de infortúnio. Durante séculos, a Atlântida foi vista como um mito. Mas e se Platão estivesse a relatar uma história real, passada de geração em geração? A erupção vulcânica da ilha de Thera, hoje Santorini, por volta de 1600 a.C., destruiu a avançada civilização minoica e pode ter sido a inspiração para a lenda. Outros teóricos apontam para estruturas submersas encontradas perto do Japão ou das Bahamas. Atlântida poderia ser a civilização mãe perdida, a fonte do conhecimento avançado que vemos refletido em monumentos por todo o globo. E agora, vamos falar dos gigantes. O Gênesis 6:4 menciona os Nefelim, os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens e geraram, os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Quem eram estes seres? A palavra Nefelim é muitas vezes traduzida como gigantes. Lendas sobre gigantes são universais. Na Grécia, eram os titãs. Na mitologia nórdica, os Jota, Tinar. Em todo o mundo, foram encontrados esqueletos de tamanho invulgar, embora muitos tenham sido desmentidos como fraudes. Mas as histórias persistem. As enormes muralhas de Sacsayhuaman, no Peru, com pedras de mais de 100 toneladas encaixadas perfeitamente, são atribuídas pelos Incas a uma raça de gigantes que viveu antes deles. Seriam os Nefelim uma raça antiga de humanos de grande estatura? Ou seriam algo mais? A teoria dos astronautas antigos sugere que estes filhos de Deus, ou gigantes, eram na verdade visitantes extraterrestres, seres com tecnologia avançada que foram vistos como deuses pelos nossos antepassados. Esta teoria explicaria os saltos tecnológicos inexplicáveis, as descrições de carros de fogo nos textos antigos como o Mahabharata indiano e o conhecimento astronômico preciso de culturas como os Dogon em África que sabiam da existência de estrelas invisíveis a olho nu. Os gigantes e os deuses das mitologias seriam, na verdade, os nossos professores cósmicos, os arquitetos das grandes maravilhas do mundo antigo? Claro, estas são teorias que desafiam a narrativa estabelecida. A ciência convencional oferece explicações mais terrenas para muitos destes mistérios, atribuindo-os à incrível engenhosidade e perseverança dos nossos antepassados. E não podemos negar isso. A capacidade humana de inovar e construir é por si só espantosa. Mas talvez a verdade não seja uma escolha entre uma explicação ou outra. Talvez a história da humanidade seja uma tapeçaria tecida com fios de engenho humano, eventos cataclísmicos, memórias culturais distorcidas e, quem sabe, uma pitada de mistério cósmico. Desde um jardim paradisíaco passando por um dilúvio que remodelou o mundo até a ascensão de civilizações que construíram monumentos. Para os deuses, e talvez para os gigantes, a nossa história é muito mais rica e estranha do que imaginamos. As respostas não estão escritas de forma clara. Estão escondidas em textos antigos, gravadas em pedras esquecidas e enterradas sob as areias do tempo. Cabe a nós, os curiosos, os questionadores, continuar a acabar a perguntar e a imaginar. A história não contada das civilizações antigas não é apenas sobre o passado, é sobre quem somos e o nosso potencial infinito. Obrigado por se juntarem a mim nesta jornada incrível. Se gostaram de explorar estes mistérios tanto quanto eu, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar este vídeo e subscrever o canal para mais aventuras pela história não contada. Deixem nos comentários qual destes mistérios vos fascina mais. Até a próxima!